Porque muitas pessoas condicionam a sua vida no passado. Se seu passado, por exemplo, foi um passado de fracasso aos seus olhos, foi um passado de muitos traumas, de muitas feridas, né, de muitas situações difíceis na sua vida, a tendência, né, nossa como seres humanos é olhar para o futuro e pensar, assim como o meu passado, o meu futuro também vai ser um futuro de sofrimento e de dor. Mas é preciso você romper com esse passado para que Deus possa te mostrar, filha ou filho, eu tenho um futuro de paz, eu tenho um futuro diferente daquele passado que você tem e que você insiste em viver. Agora, pastor, falando sobre esse passado também de traumas, a gente falou aqui em relação a relacionamentos, pessoas que se prendem a outras pessoas ou simplesmente pessoas que não querem sair do passado por algum motivo. Mas tem aquelas pessoas que negam o passado, mas mesmo negando o passado, elas não conseguem se desvincular desses traumas que aconteceram lá atrás. Fala sobre isso também. Porque, na realidade, em nenhum momento a palavra de Deus diz que nós temos que sublimar o passado. Ou seja, negar, não, isso não existe. Ou mesmo o famoso pensamento positivo, né? Isso não funciona. Né? A palavra de Deus não fala sobre isso. Né? Na realidade, inclusive o texto de Isaías 43:8, ele diz, abandonei as coisas passadas. E na realidade, abandonar é uma coisa, mas aqui ele tá querendo dizer abandonar é para que isso seja tratado, fique tratado, resolvido na sua vida. Eu lembro da minha infância, eu lembro das situações, algumas assim desagradáveis que eu vivi na minha vida, mas isso não traz dor na minha vida. Né? Então, esse é um sinal de que foi curado. Né? Eu não tenho como deixar de lembrar. Eu vou lembrar, até uma certa idade eu lembro da minha infância para cá. Né? Quando eu era menor, eu não lembro. Mas aquelas coisas que foram, de uma certa forma, marcantes e que muitas vezes influenciaram, até alguns anos atrás, ainda influenciavam a minha vida, negativamente falando. Agora, houveram também situações que foram positivas na minha vida. Mas, na realidade, o que a palavra de Deus ele fala, diz que nós temos que abandonar, não mais olhar para trás. A palavra de Deus é muito clara, aquele que põe a mão no arado, não é? Ou seja, ele tem que focar o alvo. Qual é o alvo dele, não é? O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. E quando a gente olha para trás, a gente perde a perspectiva do futuro, como a pastora Lúcia falou. Ou seja, eu não consigo ver, ou seja, um futuro com esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Gera esperança. Então, se eu estou preso ao passado e sempre olhando para trás, eu não consigo ver o futuro como algo bom. Né? Então, na realidade, essa ideia de que eu tenho que esquecer, mas sem tratar, vai influenciar o seu futuro. Isso é uma coisa, guarde isso no seu coração. Não adianta eu simplesmente dizer, isso não aconteceu, eu vou usar meu pensamento positivo, não toca nisso, sem tratar. Vai isso ficar não uma funciona. ferida aberta. É uma ferida exposta e queria aquela cascazinha, né? Aquela crostazinha, e aí a gente está ali. É só tocar e que vai suscitar novamente. Ela vai vir à tona, de alguma forma, em algum momento da vida. Agora, quais as características de uma pessoa que não conseguiu abandonar o passado? Vamos dizer assim, alguma característica de comportamento, de atitude, alguns traços da personalidade da pessoa que indicam que ela ainda vive vinculada ao passado. Entre casais, a característica é forte, né? É verdade. Um joga na cara do outro. A hora que surge um problema, aí ele busca lá aquele defunto, né? Que traz lá do fundo, né? Cheirando mal. E joga na cara do outro. E muitas vezes as pessoas dentro de casa, elas fazem isso. Sim. Tá? Elas trazem o passado para julgar na cara do outro, ou então para trazer alguma coisa que agride o outro. Muitas vezes a pessoa no passado, ela foi muito brava, foi muito ignorante e tudo, e aí ela converte e tem que manter um certo domínio e tudo. Muitas vezes ela traz isso para amedrontar as pessoas, sabe? Para ficar ali, para me criar um clima aqui, eu fui assim, eu era assim, comigo era assim, não dava moleza não. Então mostrando, trazendo aquela coisa que ele era para
criar um certo respeito. Isso também é um problema que tem que ser avaliado. E isso cai no tema que a gente tratou aqui semana passada em relação a rótulos, Isso. né? Com certeza. E isso é importante a gente entender também, porque quando a gente entrega a nossa vida a Deus e permite que Deus faça a obra na nossa vida, nós nos tornamos novas criaturas. Sim. E muitas pessoas têm essa dificuldade de se desvincular daquele rótulo. Às vezes você sempre foi visto como uma pessoa muito nervosa, muito impetuosa, uma pessoa geniosa, e às vezes durante tanto tempo que você acredita naquilo, e a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você se deixa condenar por esses rótulos. Às vezes isso vem à tona, vem à sua mente, olha, você é assim, e ninguém, nem você mesmo pode te rotular, né? Nós precisamos também nos ver livres desses rótulos. Só contar uma história aqui dentro disso, que um rapaz, ele brigava com todo mundo no bairro. Ele converteu. Aí uma turma cercou ele. Falou, agora ele é crente, ele não vai brigar, né? Nós vamos descontar tudo que ele fez com a gente. Aí pararam ele no bairro e falaram, agora nós vamos bater no você não vai fazer nada, você é crente. Aí ele falou assim, eu vou ajoelhar aqui e vou orar. Se Deus autorizar eu brigar, eu brigo. Se ele não autorizar, eu não brigo. Né? Não ficou um, né? Que sem se autorizar, né? Então, ninguém ficou. Olha, foi sábio, né? Foi sábio. Uma nova criatura. Uma nova criatura, né? Então, muitas vezes, tem artifício que a gente pode usar, né? Em prol da palavra de Deus e tudo, usando uma forma de resolver aquela situação, né? Tem uma história interessante, rapidinho, de um passarinho, ele estava no ninho estava o ninho de lá com o filhotinho e tudo, e veio uma serpente. E ela foi subindo na árvore e ele viu que ela ia em direção ao ninho dele. Aí ele correu lá e pegou um raminho e colocou em cima. Quando a serpente viu aquele ramo, ela voltou. Ela não atacou. E tinha um caçador ali olhando, e ele perguntou aos índios da redondeza ali por quê. Aí eles falaram que aquele raminho era veneno. E que a serpente tinha medo daquele veneno. Quando ela viu aquele raminho, ela voltou. Então o passarinho sabia que ela tinha medo daquele veneno. Olha. Então ele usou esse artifício para amedrontar. Ele não agrediu, não foi contra a serpente, mas usou o que ele tem em mão. Olha só. E nós temos a palavra, né? Verdade. Contra o inimigo, né? Nós podemos usar a palavra de Deus contra as artimanhas de Satanás. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia profundamente para não perecer, né, por falta desse conhecimento. Agora, eu quero aproveitar que a gente falou sobre rótulos e tem uma pergunta aqui de um tema que já passou, desse tema que já passou, mas a gente faz questão de responder, né, pastor? E quem mandou foi o Maurício. Enquanto eu leio essa pergunta, esse comentário, na verdade, eu quero aproveitar e pedir à produção para colocar novamente os nossos canais para você participar. Quem sabe você também tem uma pergunta, um comentário ou simplesmente quer pedir uma palavra aos pastores que estão aqui sobre algum dilema, né, que você tem enfrentado na sua alma. Então pode mandar a sua pergunta através do e-mail ou do Twitter aqui para o nosso programa. Bom, quem mandou a pergunta aqui foi o Maurício Júnior. Ele diz, bom dia, foi um comentário, né? É bem verdade que alguns rótulos são negativos. No entanto, eles também ajudam na questão da identidade. Respondemos geralmente quem somos baseado nesses rótulos. Tipo, ele cita aqui que ele é presbiteriano, calvinista. São rótulos e eu me identifico. Cada um sabe de si, temos que assumir quem somos e assumir os nossos rótulos e nos defender dos termos pejorativos. No caso de crianças, o trabalho dos pais deve ser assíduo e presente. Hoje em dia, os pais e mães trabalham e deixam os filhos por terceiros, né? Terceirizam a educação. Isso contribui para que a criança torne-se uma pessoa traumatizada. Esse foi o comentário do Maurício. Joia. Foi muito bom esse posicionamento, porque na realidade a rotulação ela só vai ser estabelecida em nós quando nós aceitamos. Sim, quando a gente permite. A gente permite que isso seja feito, mas no momento que nós nos posicionamos, né, e sabemos quem somos em Cristo Jesus, quando ele falou a questão da identidade, então é tudo diferente, né, é muito diferente. Né, quando a gente sabe exatamente quem nós somos e o que Deus pensa a nosso respeito. É muito mais fácil a gente repelir essas rotulações que a gente sabe que uma estratégia pejorativa que eu estou falando. Né? É óbvio que essa é uma estratégia de Satanás para quê? Para que as pessoas sejam diminuídas. Né?
Agora, ele diz aqui sobre assumir nossos rótulos. Existem rótulos, então, que são considerados bons rótulos? Eu creio que sim. Eu creio que tem. Tem rótulos bons, sim. Por exemplo, quando você recebe, não quer dizer um rótulo, mas um elogio de que você é uma pessoa, você é um homem fiel, você é um homem de oração, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Ou seja, não quer dizer que está rotulando, mas você está elogiando a pessoa, não é? Muitas vezes, ali está um nerd, né? Hoje se usa muito essa expressão, os nerds. Mas, às vezes, ele vem com um tom pejorativo, mas são homens e mulheres que gostam de saber, de estudar, gostam de tirar boas notas, gostam de ser referência. Então, isso é uma coisa interessante, sim, né? É benéfico, É né? benéfico. Agora, a gente está aqui falando sobre pessoas que precisam se desvincular de alguma forma do passado. Mas é bom também a gente falar de como os pais, principalmente, devem conduzir a educação dos filhos para que esses filhos não fiquem presos a rótulos e também ao passado. Ele citou aqui, eu achei muito interessante, sobre a criação dos filhos, né? Exato. Muitas mães e pais colocam rótulos em cima da criança, e tem aqui a ver com o tema rótulo, mas também tem a ver com o tema de hoje, que é abandono ao passado, porque muitas crianças crescem acreditando naqueles rótulos. Eu sou bagunceiro, ou eu sou, de repente, eu sou muito nervoso desde criança. A mãe ou o pai vão lançando aquelas palavras: esse menino não tem jeito, esse menino é muito bagunceiro, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Ou então ele é muito bonzinho, ele é tímido demais. E coloca aquilo sobre a criança, todo mundo falando: ai, que bonzinho que ele é. Pode ser que seja um rótulo que não faça bem àquela criança, porque ela cresce acreditando: eu sou muito bonzinho. Mas esse bonzinho pode ter um outro significado na cabecinha dele, e ele cresce aquela criança tímida, aquela criança cheia de vergonha. E, ele é muito tímido, ele é muito tímido. Às vezes a criança é tímida, mas o pai repete tanto aquilo que ela acredita cada dia mais que é tímida. Como que o pai e a mãe devem conduzir os filhos, né, para que isso não aconteça? A Lúcia pode responder para a gente, então? Isso. Então, olha, eu tenho uma experiência muito boa também sobre isso com a minha filha, né? Ela, inclusive, nós tivemos um tempo que nós não estávamos juntas e realmente colocaram um rótulo negativo a meu respeito, né? Por muito tempo eu não sabia disso. E ela veio morar comigo. E uma coisa, foi muito difícil esse período, por causa dos rótulos que foram colocados sobre mim. E eu não tive a oportunidade nem de dizer que aquilo não era verdadeiro. Mas o que aconteceu? Ela foi morar comigo e a estratégia que Deus me deu. Como hoje, como a gente realmente, já foi falado que nós carregamos os ensinos dos nossos pais, né? As características até deles. Então, quando a gente vai pela palavra, a gente percebe que tem, lá no livro de Provérbios, principalmente, tem muitos ensinos que falam sobre isso, né? Sobre a educação dos filhos. Então, eu tive a oportunidade de passar para minha filha toda a orientação com relação à autoridade, né? Passei para ela. E passei para ela os versículos, foi uma coisa muito linda mesmo. Então, eu entendi que Deus quis me mostrar ali que é possível nós educarmos os nossos filhos de acordo com aquilo que Deus ensina para nós, de acordo com o caráter de Deus. Então, eu entendi que naquele momento, não era o meu caráter que eu ia passar para ela, mas assim o de Deus. Sim. E é uma grande oportunidade, eu gostaria de motivar os pais nisso, porque é algo que ela vai levar para o casamento dela. Claro. É uma oportunidade muito grande. Então, e foi tão maravilhoso que tudo que eu falei para ela ali, que estava escrito na palavra, eu dei um papel para ela ler, ela leu tudo e perguntei para ela assim, se ela concordava com tudo que estava escrito ali. E ela disse que sim. E então, assim, no decorrer, a resposta de tudo isso foi que Deus foi confirmando: não, Deus, mãe, realmente Deus mostrou isso para mim, que eu estava errada, porque eu preciso te honrar. Que legal. Então, assim, hoje eu tenho a alegria de dizer que hoje eu estou colhendo os frutos, né? Eu sou muito grata a Deus por eu poder passar para minha filha não o meu caráter, mas o caráter dele. Tremendo, né? Que legal.